que mandar o link, né? Mandar o link, peraí. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma live da Igreja Nova Jerusalém. Mais uma noite nós falando, ministrando a palavra de Deus a todos os irmãos. Vamos esperar uns minutinhos aqui enquanto as pessoas se conectam. Você que está aí nos assistindo, participando, mande o link para os seus amigos, familiares. Se prepara para ouvir a palavra de Deus, pega a sua Bíblia. Você que tem o hábito de anotar o seu caderno, o tablet, o celular, e vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Vamos alguns minutinhos aí. Enquanto os irmãos vão se conectando, eu queria lembrar a todos que os cultos presenciais aos domingos já estão acontecendo na Igreja de São Paulo de Piracicaba. Laranjal Paulista também retornou às segundas-feiras à noite. E às terças e quintas nós estamos online aqui, as lives, o pastor João, o pastor Érico, o pastor Manuel e eu, todas as terças e quintas, 7 horas da noite. Então você é nosso convidado, quem puder ir à igreja é bom que vá, né? Porque Deus se alegra dos filhos na sua casa e a gente sente a presença do Senhor mais forte na casa de Deus, né? Então vamos todos nos esforçar, lembrando da máscara, de todos os cuidados, lembrando de tudo que precisa para que a gente tenha a proteção necessária e possa participar com alegria da casa do Senhor. Também gostaria de lembrar os irmãos que há necessidade dos dízimos e das ofertas para manter a obra do Senhor em dia, o aluguel, a luz, a água e todas as demais despesas. Então você que é ofertante, você que é dizimista, então vamos nos lembrar de participar, de ser um membro, não só um ouvinte, mas também um membro desse ministério, né? Alguém que auxilia esse ministério a andar, a fazer as coisas. Então eu convido você a ser um dizimista, um ofertante na casa do Senhor, porque Deus abençoa e Deus também Ele ensina que isso é importante, que isso traz retorno a todos nós, que somos dizimistas e participantes da casa do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, no Evangelho de João. Nós vamos estar lendo João capítulo 1, a partir do versículo 15. Vamos lá, vamos achando aí, vamos abrindo a Bíblia, vamos marcando aí no celular. João capítulo 1 e o versículo 15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor,
como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada um que nos assiste nessa noite, Senhor. Deus, fala conosco, Deus. Ministra ao nosso coração, ensina-nos aquilo que precisamos. Fala, Deus, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor, quer que a gente mude, Deus, aquilo que nós temos de ouvir e estamos nos esquecendo, Pai. Que o Senhor, Deus, venha falar ao nosso coração e use a minha boca, Pai, como um canal, Senhor, de bênção, Senhor, segundo a Tua vontade. Que eu venha a dizer, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Deus, revelar através de mim, com a Sua vontade, Pai. Eu entrego em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esses dias eu estou lendo o livro de João, e ontem à noite, quando eu estava estudando um pouco João, essa passagem ela me chamou a atenção, e hoje eu voltei a ela, perguntando para Deus o que Ele queria dizer com o que João estava falando, declarando, testificando a todo o povo que o ouvia. João era primo de Jesus, muito próximo, porque quando Isabel estava grávida de 3 meses, é que Maria recebeu a visitação do anjo, e ela recebeu do Espírito Santo essa gravidez, de Jesus. Então sobre ela desceu a sombra do Altíssimo e ela concebeu a Jesus. Então a diferença entre João e Jesus Cristo é algo em torno de 6 meses. E eles são primos, Então assim, João Batista conhece Jesus Cristo, ele é primo de Jesus Cristo. Aquelas festas que tem de família, aquelas reuniões que se fazem, os casamentos dos parentes, celebrações, aquelas festas tradicionais do povo judeu, a festa das cabanas, o ir até Jerusalém, tudo. Provavelmente eles se encontraram, e por ter uma idade muito próxima, por serem praticamente da mesma idade, eles devem ter brincado junto, conversado bastante. Então João conhecia Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o que me chamou muita atenção é o fato de João declarar que ele não conhecia a Cristo. Mas vamos um pouquinho antes, para depois eu chegar nessa passagem aqui, nesse versículo, porque ele repete isso 2 vezes, no versículo 31 e no versículo 33, ele fala: eu não o conheci. Então vamos entender um pouquinho mais de João, o que ele estava fazendo ali, o que estava acontecendo.
o que é essa passagem aqui. João, ele vem cumprindo uma profecia, tá? Então ele vem, a gente pode ver no livro de Malaquias, capítulo 3, e o versículo 3 também, se não me engano, eu até marquei aqui, Malaquias 3, versículo 1, e no livro de Isaías 40, versículo 3, ambos se referem a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Então, João vem cumprindo uma profecia, que havia alguém que viria antes de Cristo, preparar o caminho de Cristo. Alguém que viria falar que as pessoas precisavam mudar, que as pessoas precisavam se arrepender, que as pessoas precisavam consertar os seus caminhos, porque Cristo estava chegando. É chegado um momento que o povo judeu esperava. É chegado um momento que todo o povo judeu, há muitos anos e séculos, era profetizado e havia uma expectativa. Quando virá o Cristo? Como será a vinda de Cristo? E Cristo veio devagarzinho, veio simples, diferente do que o povo esperava, né? Que eles acreditavam que era um rei, que ia tirar o domínio de Roma, que era uma série de coisas. E Cristo não veio da forma como eles esperavam. Mas as profecias todas se cumpriram. E João faz parte de todas as profecias do Antigo Testamento, né? João vem cumprindo a profecia. Voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E quando é perguntado a João, o que você é? Você é o Cristo? Ele fala, não. Você é o profeta? Não. Você é Elias? Não sou. Né? Eu não sou nada que vocês pensam. Eu sou o cumprimento de uma profecia, como Isaías disse, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Sabe, eu acho interessante falar um pouco de João, porque João, quando é decapitado, quando ele morre, Jesus fala assim, olha, não houve dos nascidos de mulher ninguém maior do que João. E mesmo assim ele é dos menores no reino dos céus, né? Então, nós vemos Jesus falando de João que ele era uma pessoa em autoestima, vamos dizer assim. Que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. E João não é uma pessoa que não fez milagre nenhum. Ele cumpriu a profecia e ele fez a parte dele, que era preparar o caminho para as pessoas receberem a Jesus. Então ele vinha ministrando o arrependimento, ele vinha ministrando, vamos dizer, se fosse no dia de hoje para mim e para você, falou, olha, faz as coisas direito, trata bem as pessoas, para de roubar, né? Ele falou para os soldados lá, se contente com o seu próprio salário, não pegue suborno, propina de ninguém, né? Então ele veio ensinando. Por quê? Porque existe no ser humano, existe no meu coração, no seu coração, um desejo, uma vontade, uma busca de fazer o certo, de descobrir o caminho que deve agir. A gente tem essa necessidade, esse vazio de que eu queria fazer o bem, eu quero fazer direito. Então é uma coisa que reclama no nosso coração. Toda pessoa, né, todo homem, mulher, criado por Deus, ele tem esse chamado, né? Deus, ele colocou algo que nos incomoda, de que existe algo maior, de que existe um Deus, de que nós precisamos aprender o caminho correto. Então assim, igual nós hoje temos uma necessidade de Deus, aquele tempo também existia. E João, ele atraía multidões, simplesmente falando, olha, vamos consertar, vamos nos arrepender dos pecados, vamos fazer direito. E ele batizava em água, que significava o batismo do arrependimento, que era o batismo que as pessoas estavam fazendo um propósito de mudar, de se arrepender do pecado, de se arrepender do erro. E essa era a preparação que João estava fazendo, preparando as pessoas que queriam uma mudança, para quando ouvissem a pregação, a ministração, os ensinamentos de Jesus, elas fossem atraídas para Jesus, elas fossem convertidas, né? Então vamos dizer que João vinha semeando, preparando, cultivando aquele terreno todo, antes de Jesus iniciar o seu ministério. O ministério de Jesus, ele começa após
ele ser batizado por João. Antes de ser batizado por João, Jesus não exercia seu ministério. Ele era o filho de Maria e José, ele era o carpinteiro, ele era o primo de João, mas ele não era o Cristo pregando, fazendo milagres. Ele iniciou este ministério após o batismo de João Batista, né? Após ter passado pelas águas, após ter recebido o Espírito Santo, é que Cristo inicia seu ministério. Então aqui, como o povo está procurando, querendo, sedento, os sacerdotes enviam alguns dos próprios sacerdotes levitas para fazer assim, ó, João, que a curiosidade, né? O que você está fazendo aí? Quem que você é? Quem te mandou fazer isso? Por que você está aí, né? Toda vez que juntava muita gente, o povo, o fariseu, né, ficava receoso, um pouco com dor de cotovelo, fala assim, vamos ouvir quem que é, porque nós queremos conhecer a concorrência. Era um monopólio da fé, né? Mas eles foram lá e João começa já nessa conversa a demonstrar uma maturidade espiritual. Por que eu estou dizendo uma maturidade espiritual? Porque João sabia exatamente qual era o chamado ministério dele. Então ele falou, olha, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu sou alguém que está ensinando, que está preparando o caminho para que as pessoas venham a aceitar a Cristo, né? Venham receber a Cristo. Eu estou cumprindo uma profecia que é o meu chamado. E é isso que eu sou, né? A voz que clama no deserto, e eu estou falando de alguém que vai chegar depois de mim, que está chegando, o ministério dele vai se iniciar depois do meu, vai chegar, mas essa pessoa que eu anuncio, ela já existe antes de mim. O que ele está falando? Ele está falando aqui da divindade de Jesus. Ele está falando aqui da divindade de Cristo, porque ele já era antes de João. Deus existe, ele não tem começo e não tem fim, então ele existe desde sempre. Então o que João está declarando é algo que ele sabia da existência de Deus e dessa vinda de Deus. Então ele falava, olha, ele vai chegar, mas ele já existia. Então ele faz algum jogo de palavras assim, que às vezes para nós, se não estivermos um pouco atentos, fica meio difícil de entender, mas ele está se referindo à divindade de Deus, né? A divindade do Cristo, a quem ele estava anunciando que era chegado o momento dele se revelar para nós, se revelar ao mundo, que era o momento que aqueles judeus estavam aguardando, né? Este é aquele de quem as Escrituras falam. Se você continuar lendo ali para frente, nós vamos ver André, Filipe fazendo declaração, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram profetas. Tá no capítulo 1, no versículo 45, um pouquinho mais para frente de onde a gente parou. Então os judeus procuravam o momento que Cristo ia chegar, tá? E João vem anunciando tudo isso. Mas o que nós vemos aqui? As afirmações de João, né? Ele fala assim, ó, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. E ele mesmo afirma que eu não o conhecia. Sabe? O que me chamou a atenção é João falar que ele não conhecia Cristo. E muitas vezes nós, membros da igreja, igual João falou para esse povo aqui, olha, no meio da gente tem alguém, um Cristo, um Espírito Santo, que a gente não conhece. Então isso me chamou a atenção, nisso Deus martelou na minha cabeça, no meu coração, porque muitas vezes nós temos a informação de Cristo, nós esperamos por Cristo, e Ele próximo, e Ele vivendo, e Ele falando que está no nosso meio, mas nós não o conhecemos. E eu vou usar um pouco a vida de João, para que nós possamos entender melhor isso daí. João, o pai de João, né, que era sacerdote, recebe a visita de um anjo, ele já era de idade, e falou, olha, sua esposa Isabel vai conceber, tá? Será um menino, vai ter o nome de João. E ele fica mudo,
e aí Isabel concebe. Maria chega. Quando Maria chega, João estremece, né? Essa criança estremece na barriga de Isabel. Isabel é tomada pelo poder do Espírito Santo, ela profetiza, ela fala, olha, que honra, né? Como pode a mãe do meu Senhor vir visitar a mim? Então ela já revela que o que estava dentro do ventre de Maria já era o Senhor, né? Já era o Cristo esperado. O Espírito Santo já desceu sobre Isabel, João já se manifestou no ventre de Isabel, e a hora que João nasce, filho de sacerdote, família de sacerdote, ele já é educado, porque ele já tem uma profecia na vida dele, ele já é educado em todos os mandamentos, em toda a lei da época. Então João é uma pessoa que cumpre um chamado, e é uma pessoa que conhece toda a palavra de Deus, que frequentou, vamos dizer, a escola, né? Que foi educado pelos pais na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. Mas ele tinha algo mais do que os fariseus. Ele tinha uma comunhão com Deus, porque ele mesmo diz assim, que ele escutou do Senhor, que aquele a quem ele visse o Espírito descendo, esse era o Cristo. E ele testemunha aqui, ó, eu vi o Cristo, eu vi o Espírito descendo sobre Cristo. Então, pelo testemunho dele aqui, né, que ele fala, olha, aquele que me mandou a fazer isso, a batizar, ele me disse que aquele que eu ver o Espírito descendo é o Cristo. Então veja assim, João era uma pessoa que escutou a voz de Deus, que Deus falou, olha, você vai fazer isso, que teve uma revelação de Deus, olha, o Cristo é a pessoa que você enxergar o Espírito Santo descendo sobre ele. Então João era uma pessoa bem consciente do chamado dele, e ele tinha uma comunhão íntima com Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. Ele foi chamado por Deus desde o ventre, desde antes do ventre. Então ele tinha esse ouvir o Senhor, esse estar com o Senhor, né? E o que a palavra diz? Que ele andava nos desertos, vestido de pelos, comendo gafanhotos, né? Então, o que significa quando diz isso daí? Uma pessoa mais reclusa, é uma pessoa de mais oração. Então, João é uma pessoa de mais oração, né? Jesus, no início do ministério dele, 40 dias no deserto, um período longo de oração, de preparação. Jesus, quando ministrava, ele se afastava periodicamente, períodos de oração, para poder fazer a obra, para enfrentar tudo que vinha. E aqui João, a gente vê que é alguém que também tinha a sua base, né, o seu comunhão com Deus, por períodos longos de oração. Por quê? Porque ele estava fazendo o que ele escutou de Deus, o que ele foi chamado de Deus, o que Deus o levava a fazer, tá? E aí ele começa a ser conduzido por Deus, né? Então você vê assim, lendo um pouco as passagens que falam mais de João, João tinha discípulos, vários discípulos. E aí quando aparece Cristo, ele fala, olha, aquele é de quem eu disse, aquele é esse que eu estou falando. E os discípulos dele, muitos dos discípulos dele, saíram dele e foram para Jesus. E algumas vezes ele chegou a ser questionado, viu, os discípulos de Jesus estão batizando. Aí a resposta dele, olha, convém que eu diminua e ele cresça. Então João é uma pessoa que sabia o que era importante, falou, eu estou preparando o caminho, mas o importante é ele. O importante é Cristo, não sou eu. É ele que vocês têm que olhar, eu vim falar para vocês irem para ele. Então em momento algum João segurou os seus discípulos quando Cristo apareceu. Ele falava, olha, o caminho que você tem que seguir é Cristo. Eu vim aqui preparar, agora que ele está aqui, vai lá. É lá o caminho, é lá a verdade, é lá a vida, é lá que está a graça. Então, toda essa preparação de João era para mostrar para as pessoas a presença de Cristo no meio deles. Tá? Então nós vamos entender isso por quê? Porque às vezes a gente vê acontecer dentro de algumas igrejas que as pessoas, elas tomam para si a importância e não
para mostrar a Cristo a importância. E João, ele falou, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele se colocava em uma condição humilde, eu sou servo. O Senhor, que eu não sou digno de desatar as sandálias, é Cristo. Então nós precisamos pensar um pouco, refletir, principalmente as pessoas que trabalham na igreja, que têm um chamado, que têm um ministério, que nós somos servos, que o dono da igreja, aquele que nós anunciamos, o importante é Ele, é Cristo. Então aqui o que nós temos que falar, o que nós temos que ministrar, é o caminho que leva a Cristo, as atitudes, o arrependimento, o conserto de vida, focando em encontrar Cristo, em aceitar Cristo, em viver Cristo. Tá? Então nós precisamos ter essa humildade de falar, olha, eu sou servo, eu não posso me exaltar, porque toda vez que o homem se exalta, Deus põe no lugar, Deus derruba. Então aqui, nas nossas pregações, nas nossas igrejas, o que tem que ser exaltado é a presença de Deus na igreja, a presença de Cristo, do Espírito Santo, na sua vida, na ministração. Esse é o nosso caminho, é isso que nós precisamos sempre estar atentos. Se você escutar algo que exalte o homem ou a pessoa, você já sabe que não está no caminho correto, tá? Porque Cristo é que é o centro da igreja, e se você olhar todas as ministrações, o que está na Bíblia, ele nunca exalta a pessoa, porque toda a revelação do Espírito Santo é para exaltar a Cristo, a presença de Cristo. Tá? Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está dando uma diretriz aí para a gente aprender mais um pouquinho. Mas vamos lá. Eu não conhecia, é a afirmação de João Batista. Eu não conhecia. E aí você pergunta, como que você não conhecia Cristo? Você é primo dele. Jesus começou com 30 anos, faz 30 anos que você conhece Cristo. Como é que você não conhecia? Veja bem, João Batista conhecia o homem, João Batista conhecia o primo dele, João Batista conhecia a Escritura, mas ele não conhecia o Cristo. Existe um Jesus homem, e existe um Jesus Cristo Deus. Era esse Deus que ele estava esperando. E ele estava esperando conhecer o Cristo, que ele não sabia quem era. Não é que ele não sabia, ele não tinha certeza. Por quê? Porque Deus falou para ele, olha, aquele que você vir descendo, o Espírito Santo em cima, esse é o Cristo. Então ele falou, olha, eu só vou conhecer o Cristo de verdade, eu acho que é Jesus, né? Penso eu, que ele pensava assim, mas eu só vou ter certeza quando eu ver se cumpriu o que Deus falou para mim que era o necessário para falar, esse é Cristo. Então a hora que Jesus é batizado, que a pomba desce, que o Espírito Santo em forma de pomba desce, aí que o céu se abre e há aquela voz que diz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Nesse momento ele conhece a Cristo, o Deus que ele pregava, o Deus que ele esperava. Até esse momento ele não disse a nenhum dos seus discípulos, segue a ele. Enquanto ele não teve a confirmação do que Deus falou para ele, como ele reconheceria a Cristo, ele não falou para ninguém, segue ele. Ele esperou a confirmação de Jesus, né? Ele esperou que o batismo do Espírito Santo ocorresse, que Deus cumprisse o que ele falou para ele, como ele reconheceria, e ele fez aquilo que era o ministério, o trabalho que Deus tinha encarregado ele de fazer. Então ele foi cumprindo todo o papel dele, aí chegou um momento em que há essa revelação, essa confirmação de que Jesus é o Cristo. A partir daqui, quando Cristo passa, fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João começa a falar isso depois que Cristo é revelado, que Cristo é confirmado pela descida do Espírito Santo. E aí quando os discípulos começam aí, né,
Se você continuar lendo, você vai ver que André era um dos 2 discípulos de João, foi atrás de Cristo. André, irmão de Pedro, chamou Pedro, foi atrás de Cristo, os primeiros discípulos de Jesus. André era discípulo de João, estava lá com João, e João falou, ó, é aquele lá, quem eu tenho falado. E André foi lá, atrás de Cristo, porque o coração dele já estava preparado. Né? Então, o que acontece muitas vezes na nossa vida, é estar como João. Eu conheço as Escrituras, eu participo da igreja, né? Eu oro, mas eu não tive um encontro pessoal, eu não tive uma revelação pessoal de Cristo. Eu não tive algo tão impactante como foi João olhar e ver a pomba descer e o céu aberto e escutar uma voz. Isso foi algo que deve ter impactado muito a vida dele. Então, o que acontece aqui é que muitas vezes a gente está nessa condição, né? O que João falou para os levitas e fariseus. Quem é levita e fariseu? Sacerdote, músico, cantor, porteiro, obreiro. Ele falou, olha, no meio de vocês está um que vocês não conhecem. Eu ouvi falar, eu escutei, eu li, né? Eu já vi uma pregação, eu já vi um culto, seja online ou presencial, né? Eu já li alguma coisa na Bíblia, mas eu não conheço. Eu não conheço Cristo. João falou, olha, eu falava de Jesus, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu vi Deus, eu ouvi Deus me mandando fazer isso, mas esse conhecer eu ainda não conhecia, mas agora eu conheço. Sabe, essa revelação a gente tem esquecido de procurar. Sabe, se você olhar para Jó, quando Deus fala com Jó, ele falava, ó, eu ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Eu sei o que é, eu agora tenho um conhecimento diferente de letra, diferente de conhecer só as passagens, eu agora tenho algo íntimo, pessoal, no meu interior, que vibra em ressonância, em consonância com Deus. Esse Espírito Santo que revela a Cristo, ele é aquele que revela a Cristo a nós. Sabe, Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele fala assim, olha, ficai em Jerusalém, até que recebeis do alto o Espírito Santo, o poder. E aí é o Espírito Santo que testifica de Cristo, é o Espírito Santo que capacita para que façamos a obra de Deus, é o Espírito Santo que nos converte do pecado. Esse Espírito Santo que mostrou para João, que confirmou para João que Jesus era o Cristo, é o mesmo Espírito Santo que está aqui no nosso meio, disponível, querendo agir, mostrar e se manifestar na nossa vida. Então, assim, nós precisamos, o que Deus me inquieta, é conhecer mais, viver mais, ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O nosso Deus não pode ser um Deus da Bíblia, ele tem que ser um Deus, aquele que habita no nosso coração, porque um Deus que habita no nosso coração, e não um Deus de um livro de prateleira, é o Deus que faz diferença na nossa vida. O Deus que fala, olha, eu virei fazer morada no seu interior, no seu coração, é um Deus que quando você está na rua, ele fala com você. É um Deus que quando você está andando ou pensando tomar uma atitude, ele se revela, ele te protege, ele guia. Não é um Deus de um livro de prateleira, mas é um Deus de uma comunhão pessoal. E é isso que a gente tem esquecido de buscar. E é isso que Deus me incomodou, que nós precisamos ter essa busca de um Deus pessoal, de um Deus que ele te chama, a mim e a você, de filho. É esse Deus, ele diz para nós aqui, ó. Olha aqui, ó, capítulo 1 de João, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam Cristo como Senhor e Salvador,
foi concedido o poder de ser feito filho de Deus. Tem muita gente que não recebe Cristo e se considera filho de Deus. Sinto muito falar que é um engano. Todos os caminhos levam ao Senhor? Não. Pode levar ao julgamento, mas não à morada, né? Todos os caminhos levam ao Senhor? Levam, porque Deus julga os vivos e os mortos e vai julgar todo mundo. Mas todos os caminhos levam a morar, a ter um encontro com Deus? Não. Tá? E aqui a Bíblia deixa bem claro: se torna filho de Deus, passível de salvação, os que recebem Cristo como Senhor e Salvador. Não é a pessoa que é bonzinho, não é a pessoa que só faz caridade, não é a pessoa que é honesta, é aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o que a Bíblia fala, se transforma filho, como filhos adotivos de Deus. Tá? Você vê Paulo falando isso, essa afirmação, que em Cristo Jesus somos feitos filhos adotivos de Deus. Tá? Por quê? Porque antes nós somos criaturas e depois nós somos filhos. Tá? Nós mudamos de relacionamento. E o filho, a filha, essa pessoa recebe a orientação, a proteção, as bênçãos do Pai. Então, quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos propícios a receber as bênçãos, a proteção, os ensinamentos do Pai, do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, do Espírito Santo que está aqui. Mas você precisa entender o seguinte: o Espírito Santo, ele está aqui, ele revela, mas você tem que parar para escutar. Às vezes a gente conversa com um filho ou com uma filha, e eu só tenho filho, e ela não quer escutar o que eu quero falar. Então você fala para a parede, eles não escutam, né? Aí você fala um monte de vezes, continua escutando. Aí um dia ela vai lembrar o que o pai falou, ou ela fala assim: meu pai disse e eu não prestei atenção. Eu também fui filho, ainda sou filho, e às vezes eu não escuto meu pai e a mãe, e eles falam também, continuam falando, porque ser filho não tem idade, né? Então assim, a gente faz a mesma coisa com Deus, parece um filho adolescente, que o pai fala e não quer escutar. Mas o que Deus está falando aqui, olha, se você tiver um conhecimento dele, você vai passar a escutar a voz do Senhor. Mas para eu escutar a voz do Senhor, existe uma preparação, existe um tempo, existe um sentar no sofá, um sentar na mesa, né? Se eu quiser falar com minha filha, eu tenho que falar: filha, vem cá, vamos conversar. Ou a gente senta no sofá, ou a gente senta na mesa, ou para na porta do quarto e fala: filha, vamos conversar. A gente precisa parar um momento, falar: desliga um pouco o celular, ou desliga a televisão, vamos conversar. E com Deus, a gente quer falar com Deus, falando no celular, com o telefone ligado, com a televisão ligada, e a gente quer falar com Deus. Você precisa tirar um tempo para sentar no sofá, para sentar no seu quarto e falar com Deus. Porque Jesus falou assim: olha, vai no teu quarto e tranca a porta, para você ter sossego para falar com Deus, para você não ser interrompido para falar com Deus, né? Acho que foi por isso que Cristo não falou: liga a televisão e vai falar com Deus. Ele falou: vai no teu quarto, fecha a porta e no seu íntimo fala com Deus. Ninguém precisa escutar o que você está falando com Deus. Ele fala: olha, procura um momento de intimidade, procura um momento que você possa conversar, que você possa orar, que você possa falar com Deus os seus problemas, que você possa buscar uma resposta. Porque é aí, quando você busca uma resposta de Deus, quando você ora, esse livro deixa de ser um livro e passa a ser uma palavra revelada. Esse livro aqui, ele pode ser um livro físico, como qualquer um que você tem, e ele pode ser a palavra revelada do Senhor. Depende de como você se coloca perante Ele. Se você ora, busca e fala: Senhor, me responde, deixa eu aprender e tal, ele passa a ser a palavra revelada de Deus. E a palavra de Deus tem um poder tremendo na sua vida. Ela tem orientação, ela tem segurança, ela tem proteção tremenda na sua vida. Agora, se isso aqui for um livro, é um livro de história, que muitas vezes você não entende, às vezes você vai achar chato, né? Por quê? Porque você não se colocou na condição de receber a palavra de Deus. Você está colocando na condição de ler uma história, né? E aí ele é só um livro, tá?
e você perdeu a grande oportunidade de receber de Deus todo o poder que Deus colocou à disposição para você, sabe? Então, olha, veja aqui, ó, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, sabe? Ser feito filho de Deus, receber essa adoção em Cristo, aqui na Bíblia está dizendo que você recebeu poder para isso, sabe? Estar andando nos caminhos do Senhor, como Cristo falou, olha, vocês têm poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Nós aqui recebemos de Deus poder, mas a gente precisa aprender a manifestar esse poder na nossa vida. E a manifestação desse poder exige fé, exige dedicação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A gente quer ter fé só porque a gente aceitou Jesus, e ela não cresce assim. A Bíblia fala, ela ensina, fala, ó, vem por ouvir e ouvir, vem por praticar, vem por se esforçar, vem por não desistir. Aí vem a fé, né? E aí você consegue que ela se manifeste, você consegue superar as dificuldades que só quem tem fé supera. Você consegue enxergar e ouvir a revelação de Deus, que você tem que acreditar que Deus falou com você. Porque se a gente não tem fé, a gente não acredita. A gente fala, Deus falou comigo, falou nada. É coisa da minha cabeça, e Deus está falando. Mas a gente tem que aprender. E isso é relacionamento. Sabe, Deus, Ele quer criar aqui um relacionamento. Então eu acredito, eu sinto assim que quando João fala, eu não conhecia, é para falar para a igreja que a igreja muitas vezes pronuncia o nome de Cristo, mas não conhece. Não é aquele Cristo que falou para os seus discípulos, eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Por quê? Porque um amigo eu conheço. Porque um amigo eu posso sentar e conversar, um amigo a gente pode discutir problema, um amigo eu posso bater no ombro e falar, olha, você errou, entendeu? Vai lá, né? Conversa, certas coisas aí, você está fazendo alguma coisa que não é boa. Com um amigo eu posso fazer isso, com um cara estranho na rua, eu vou falar, quem é você para se intrometer na minha vida? Então Cristo, ele se coloca aí como pai, como irmão, como amigo, com tudo quanto é jeito para poder falar conosco, né? Para tirar todos os obstáculos. Cristo fez tudo para tirar todos os obstáculos possíveis para vir morar no nosso interior. E o que Ele quer nessa noite é mais espaço. E esse espaço no seu interior, esse espaço no meu coração, no seu coração, a gente precisa abrir, porque Ele fala, estou na porta e abro. Às vezes a sua casa tem muitos cômodos, você abriu a edícula e deixou Cristo no fundo. E daí Ele está batendo a porta e fala assim, eu quero entrar na sala de jantar, eu quero entrar no seu quarto, eu quero entrar na cozinha, eu quero participar da sua vida, eu não quero ficar um visitante lá no fundo que você tranca e nem serve a comida direito. Então o que Cristo quer? Se tornar mais conhecido nas nossas vidas, se revelar para você e para mim de uma forma maior e mais grandiosa, né? E nós precisamos aumentar a quantidade de oração. Isso é algo que eu estou falando para vocês, mas Deus tem cobrado de mim. Por quê? Porque a gente quer muito de Deus, mas se dedica pouco a Ele. A gente quer receber demais, dando muito pouco ou quase nada. Vamos começar a fazer o que a gente já escutou, é dando o que se recebe. Se doe mais para Deus, se doe mais para a obra de Deus. Coloque Deus como o elemento mais importante da sua vida. Deus em primeiro lugar, procure Deus acima de todas as coisas. Tudo mais será acrescentado. A gente quer tudo mais, sem procurar Deus em primeiro lugar. Vamos procurar mais Deus. Se você procurar mais Deus, tenho tudo mais será acrescentado. Sabe, existe algo tremendo em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vem junto com as promessas. Se atentamente ouvires a minha voz e seguires os meus mandamentos, então, sabe, esse então é maravilhoso. Então você prospera, então você abençoa, então a cura virá sobre ti, então a sua bênção será como o sol do meio-dia, começa com a alva e se resplandece como o sol do meio-dia. Isso é promessa de Deus.
Você já imaginou? Isso é promessa de Deus. A gente faz tanta força para conquistar as coisas e esquecendo que na promessa de Deus a gente conquista tudo. Você e eu podemos ter muito mais do que temos se nós simplesmente olharmos para o que Deus pede e promete que vai fazer. Nós precisamos ter esse conhecimento íntimo, de entender, de crescer, de não ser mais criança em Cristo, mas ser adultos em Cristo. Paulo fala, olha, não seja mais menino que precisa de comida, de papinha, mas você precisa agora de comida sólida. Você precisa criar vergonha na cara e falar assim, olha, eu preciso orar mais. Eu preciso ter um tempo para sentar com Deus no sofá, para fechar meu quarto, pegar a Bíblia e ler 10 minutos, 15 minutos, meia hora. E falar, Deus, fala comigo. Deus está querendo crescer na nossa vida, na nossa igreja. Deus tem muitas coisas maiores e melhores para fazer do que nós temos recebido. Mas nós estamos limitando o agir de Deus na nossa vida. Nós não limitamos Deus, porque ninguém limita Deus. O que eu limito é o que Ele vai fazer para mim. É o que Ele vai fazer na minha vida. Eu não limito Deus. Deus continua poderoso. Às vezes para mim não tem quase nada e tem gente estourando com Deus, fazendo milagres, maravilhas, transformação, vivendo o inesquecível. Tem muita gente assim, vendo milagres e vendo maravilhas acontecer, e de repente eu estou aqui vivendo quase nada. Por quê? Porque Deus é menor? Não, Deus é o mesmo. Porque eu estou limitando o agir de Deus na minha vida, na minha família. Fala para Deus, Deus age. O Senhor é poderoso, pode fazer, faz aí, Senhor. Conversa com Deus, põe Ele na tua casa, põe Ele no teu quarto, põe Ele na tua sala, põe a mão na cabeça da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Fala, Senhor, abençoa isso aqui. Muda, Senhor. Fala, muda. Né? Transforma, porque eu não consegui até agora, Deus, eu estou tentando, mas não deu. Então vai, Senhor, abençoa, vai ser melhor do que é hoje. Meu trabalho, Deus, vai ser melhor do que é hoje, porque eu estou pondo nas tuas mãos, Senhor. Então me direciona para eu não fazer besteira, para eu não fazer maus negócios, para eu saber o que falar na reunião que eu vou ter. A gente vai na reunião e deixa Deus na igreja. Besteira imensa. Vai na reunião e vai com Deus. Você vai ver como muda o próprio jeito de conversar, porque a palavra de Deus fala, olha, Deus dá graça perante os homens. Você precisa enfrentar um cara difícil, Deus dá graça perante os homens. Leva a Deus. Agora você deixa Deus na igreja e não leva Deus na sua vida. Por que nós estamos desvinculando Deus do nosso dia a dia? O nosso Deus é da igreja e da salvação, o resto eu me viro. Não, Deus está conosco o tempo todo, desde que você lembre que Ele está aí. A gente esquece que Deus está aí. Você está com um problema? Coloque Deus. Você precisa de uma cura? Coloque Deus. Você precisa de sabedoria? Peça para Deus. Tudo na Bíblia fala assim, Deus. Mas a gente no dia a dia fala qualquer coisa, menos Deus. Então vamos lembrar de Deus. Vamos conhecer esse Deus. Vamos viver o indescritível de Deus. Vamos testemunhar, sabe? Veja o que João falou assim, olha, eu vi, eu testemunhei, eu vi a pomba descendo, eu vi o Espírito Santo, eu vi o céu aberto, eu vi, esse é Cristo, não tem dúvida nenhuma, eu vi. Veja só o testemunho de João, perante os fariseus, perante todo mundo, falou, eu vivi algo extraordinário. E eu convido você, eu convido a minha casa a viver algo extraordinário. Por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é extraordinário. É um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres. Vamos cair de cabeça nesse Deus. Deixa Ele fazer, você vai ver como sua vida muda. Amém? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, exaltando a Tua grandeza, Pai.
buscando, Senhor, um conhecimento íntimo de Ti. Senhor, nós não estamos buscando o Deus de um livro de prateleira ou um Deus de igreja. Nós estamos procurando um Deus, Senhor, que nos salva, que nos faz filhos e que transforma as nossas vidas completamente, Senhor. Esse Deus, Pai, que nos cura, que nos traz vestes novas, que tira, Senhor, a depressão, a angústia, as dúvidas. Senhor, nós estamos buscando a Ti, Senhor. O mover do Teu Espírito, Senhor, ao Espírito Santo, inunda cada coração, derrama do Teu poder, toca no mais profundo, desperta aquele sentimento, aquele desejo, aquele amor dos primeiros encontros, Senhor, aquela paixão. Desperta novamente, Senhor, no Teu povo, o testemunho da alegria, de dizer que o Senhor é nosso Deus. Nos faz relembrar dos tempos antigos, Senhor, da Tua igreja primitiva, que era reconhecida não pela pregação, Deus, mas pelo amor entre os irmãos. Esse amor, Pai, essa atitude, conquistava muito mais do que uma eloquência, Senhor Deus. Então, Pai, eu oro nessa noite, para cada um que nos ouve aqui, Senhor Deus, seja tocado, tomado, Senhor, no mais profundo do Teu poder, Senhor. Que caiam todos os obstáculos, Pai. Que os nossos erros venham a ser perdoados, Senhor, para a Tua honra e glória, Pai. Porque é pela graça que nós somos perdoados. Nos perdoas nessa noite, Senhor. Nos faz, Deus, verdadeiros em Cristo, verdadeiros cristãos, Senhor. Em cada passo, Senhor Deus. Passa com Tuas mãos, Senhor. Limpa a Tua igreja, Senhor. Nos purifica, Pai, para que possamos estar conectados a Ti, Senhor, para que possamos ouvir a Sua voz no nosso íntimo, Senhor, e seguir os Teus caminhos, com determinação, com fé, com alegria, Senhor. No nome de Jesus, como ministro do Senhor, eu abençoo a Tua vida com toda sorte de bênçãos nessa noite. Que o Senhor te leve, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Se houver algum mal, que caia por terra agora no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda incredulidade, todo medo, insegurança, caia por terra agora no nome de Jesus. E que a glória do Senhor se manifeste na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, igreja. É uma grande alegria poder ministrar a palavra do Senhor a cada um que está nos ouvindo. Que Deus o abençoe. Que você ande com passos firmes. Eu quero lembrar dos cultos no próximo domingo. Culto presencial nas igrejas de São Paulo, de manhã em São Paulo, à noite em Piracicaba. Segunda-feira, Laranjal Paulista. Terça e quinta, o pastor Érico e o pastor João vão estar pregando, ministrando nas nossas vidas. E que o Senhor abençoe a todos. Levante as tuas mãos, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, a sua vida. Que a palavra ministrada hoje faça morada em teu coração, transforme, renove, fortaleça, e que Deus o conduza no seu poder e na sua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.